Paulo foi o maior caso bíblico de outsider que deu certo. Porque todos os outros autores da Bíblia são pessoas que já eram, de certa forma, comprometidas com a fé que eles estavam desenvolvendo. Paulo era de fora, porque ele não aceitava o cristianismo, ele era opositor ao cristianismo. Nós não temos isso. Daniel, a gente estudou Daniel aqui, era um sujeito fiel ao judaísmo, mas ele nasceu e foi assim. Ruth, que nós vimos agora, ela veio de fora para o judaísmo, mas ela não era uma perseguidora. Paulo não, ele era perseguidor. Não temos nenhum outro caso da Bíblia de alguém que era tão antagônico ao movimento e abraça. E uma vez que ele abraça, Paulo se torna o principal sistematizador da igreja cristã e da doutrina cristã da época do Novo Testamento. 75% do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Caramba, 75% do Novo Testamento foi escrito por ele. Então, do outsider, né? Do outsider, o camarada que veio de fora, o impossível, aquele que ninguém imaginava. E nós vamos revelar hoje que Paulo tinha todos os motivos humanos para nunca mais querer pisar numa comunidade cristã, porque ele foi rechaçado pelos próprios discípulos de Jesus. Mas isso não o fez desanimar. Então nós vamos aprender coisas com Paulo, não apenas para o sentido bíblico do seu desenvolvimento, do que ele sistematizou, ensinou, pregou, que esse é o ponto principal, mas também como lições de vida. O que Paulo nos ensina com relação à perseverança, a ter um objetivo, a ter um alvo e correr para esse alvo, custe o que custar, as comparações que ele faz com relação aos problemas que ele passou. Enfim, Paulo é alguém que realmente deveria até ser mais apresentado aos jovens como um bom modelo de vida, ao invés de muitas pessoas famosas que os jovens acabam seguindo por aí. Aí nós estamos falando desse podcast, coincidentemente, num estado que se chama Estado de São Paulo. A palavra São ou Santo, que é a mesma coisa, São ou Santo, depende do nome, né? Se for São Paulo, Santo Antônio, né? Então, quando você tem, geralmente, uma palavra que começa com uma consoante, aí é São. São Paulo, São Marcos, São Pedro. Quando é um nome que começa com vogal, aí é Santo. Então, Santo Antônio, e assim por diante. Santa Efigênia, né? Agora, por que veio essa questão de ser santo ou não ser santo? Na Bíblia Sagrada, nós temos duas palavras para santo. Você tem a palavra hebraica, kadosh, e você tem a palavra grega hagios. Kadosh é majoritariamente aplicado no Antigo Testamento a Deus. Deus que é santo. O único, o santo de Israel, né? O santo de Israel é Deus. O Kadosh de Israel. Mas, de alguma maneira, o Antigo Testamento já mostrava que alguns atributos de Deus são comunicáveis às suas criaturas. O que significa isso? Eu vou te explicar. Na teologia, nós falamos dos atributos de Deus, tudo que Deus é. E alguns atributos são incomunicáveis, coisa que só Deus tem e mais ninguém no universo. Por exemplo, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Só Deus pode tudo, está em todo lugar e sabe todas as coisas. Isso é incomunicável, só Deus é. Mas há alguns atributos de Deus que ele comunica às suas criaturas. Por exemplo, Deus ama e nós temos a capacidade de amar. Deus aprecia o belo, nós temos a capacidade de apreciar o belo. Não é isso? E Deus é santo e ele confere a nós a capacidade de ser santo. Tanto é que no Antigo Testamento, a expressão sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Então, a santidade não é algo que Deus tem apenas em si mesmo, mas ele comunica aos seus filhos. Nós podemos ser santos, e não apenas uma elite dos crentes. Todos têm a ordem de serem santos como Deus é santo. Uma nota de rodapé antes de eu continuar. Devemos apenas lembrar que quando eu falo de atributos comunicáveis de Deus, não é um decalque exato. Por exemplo, você agora é pai, que a Maíra está grávida. Mas você não é pai como Deus é pai. A paternidade de Deus é muito superior à sua. Eu amo. Deus também ama. Mas Deus é amor. Eu não sou amor. Eu amo, mas eu poderia não amar. Então, mesmo aqueles atributos comunicáveis, o de Deus é infinitamente maior. Então, a santidade de Deus é única. Mas ele nos dá o privilégio de sermos santos. Na época do Novo Testamento, isso foi incorporado ao cristianismo graças a Paulo, que ele sempre se dirige aos irmãos da igreja assim, aos santos da igreja aos santos que congregam na casa de... Então, santos era um perfil para toda a comunidade de fé, seja do Antigo Testamento ou do Novo. Em síntese, o que significa a palavra santos?
hagios em grego, ou kadosh, separado. Então, santo é aquele que foi separado para uma finalidade santa. Ele é um santo. Agora, ao longo da história do cristianismo, a Igreja Católica teve uma interpretação um tanto distinta. Ela começou agora a determinar quem seriam, dentre os cristãos, aqueles que receberiam títulos especiais por sua vida piedosa. Ele podia ser um beato, ele podia ser beatificado, ele podia ser canonizado, tá certo? Então aí você fala São Paulo porque ele foi canonizado santo. E aí tem todo um critério que a pessoa tem que fazer um milagre, o milagre tem que ser comprovado, e o Papa tem que sancionar, etc. Agora, essa é a visão católica. Quando houve o protestante, não só católica, a bem da verdade, a Igreja Ortodoxa também tem os seus santos, a Igreja do Oriente, mas do século XII, mas no século XVI, quando vem a Reforma Protestante, eles abandonam essa ideia católica de apenas serem alguns santos, tá certo? E abandonam, por isso que os luteranos, presbiterianos, metodistas, anglicanos, batistas não têm São Fulano, São Beltrano, porque eles entendem que a única intercessão entre nós e Deus é Jesus. A Igreja Católica pensa que não, que nós podemos ter Jesus e os santos que também intercedem perante Deus. Essa é a posição católica e de algumas igrejas do Oriente e das igrejas de matriz protestante. A Igreja Católica, geralmente, ela lança mão desse argumento, porque a Bíblia fala da oração intercessora. Orai uns pelos outros, né? Orai uns pelos outros. Então fala, posso falar, Santo Antônio, intercede aí por mim. Só que a interpretação protestante disso é um pouco distinta. Quando a Bíblia fala orai uns pelos outros, está falando de uma situação de vida. Tanto é que a orientação bíblica é orai uns pelos outros. Então eu vou orar lá na minha casa para que vocês sejam felizes, para que o Lucão seja feliz. Eu vou orar sim na minha casa. Mas você também vai estar precisando. Mas você também vai orar por mim. Então é uma troca de orações. E por que Deus coloca essa troca de orações? Para que ninguém ache que ele é um crente exclusivo. A relação não é só eu e Deus. Sou eu, Deus e toda a comunidade de fé. Então, quando eu tiro o tempo da minha oração para orar pelo João que está doente, pela Maria, eu estou me compadecendo do problema do outro. Eu estou me interessando pelo problema do outro. Eu estou me interessando pela pessoa do outro. Não interessando para fazer fofoca, para me simpatizar com ele. Além disso, eu também estou vendo que eu não sou o único sofredor. Eu estou tendo um problema de saúde, mas o outro está tendo um problema de depressão. Depressão também é saúde. O outro está tendo um problema de perda de emprego, alguma coisa assim. Eu estou vendo que o meu problema não é o único. E eu estou sendo mais empático. E quando eu também peço o outro que ore por mim, eu estou sendo humilde o bastante para falar, a sua oração é bem-vinda na minha vida. Então, na interpretação protestante, esse orai uns pelos outros é uma coisa dessa vida. Tanto é que é orai uns pelos outros. Agora, no modelo da hagiografia católica, eu rezo para Santo Antônio pedir a Jesus por mim. Mas o Santo Antônio não precisa que eu reze por ele. Entendeu? Não é uns pelos outros, que é só eu que peço o santo. Não é o santo que também... Eu não vou pedir a Deus que proteja Santo Antônio. Não faz sentido isso na teologia católica. Então, a interpretação católica é que assim como aqui na Terra nós temos a oração intercessória, ela também vai para o plano superior. E na visão protestante, não. Isso é uma coisa aqui para a nossa sociedade. Orai uns pelos outros. E não eu pegar uma elite e colocar no céu e pedir para eles orarem. Porque a Bíblia diz que pedirem para eles orarem. Porque a Bíblia diz que só há um intercessor entre Deus e os homens é Jesus. Não fala intercessores no plural. O único que intercede é Jesus. Mas eu apenas apresentei a posição católica, a posição protestante, e cada um aí... Olha, o Paulo, ele nasce numa família judaica, tem um momento lá na frente, quando vai ter o julgamento dele, que ele fala, eu sou hebreu de hebreus. É uma expressão idiomática assim, eu tenho estirpe dos meus ancestrais. E ele não nasceu em Israel, ele nasceu no que hoje seria a Turquia, ele nasceu na cidade de Tarso. Na época, Tarso era uma cidade da Síria, mas não pertence à atual Síria por causa dos mandatos, mas era parte da Síria antiga. E era uma cidade que tinha uma comunidade de judeus muito rica. O pessoal tinha grana ali. E na época que Pompeu estava batalhando contra piratas naquela região ali, os judeus apoiaram Pompeu, e Pompeu, como
retorno deu para os judeus o direito a ter cidadania romana. A cidadania romana, na época, era um prêmio muito cobiçado. Era mais do que ter o green card hoje, a cidadania americana. Não tem muita gente que busca, por ascendência, eu estou procurando ter passaporte europeu. Ninguém quer ter o passaporte só brasileiro, né? Por qualquer razão aí, é triste isso, né? O nosso país oferece tanta insegurança que os descendentes de estrangeiros estão querendo ter um passaporte estrangeiro, porque se pintar algum problema aqui, você vai embora daqui. Isso é muito triste. Mas, voltando ao caso de Paulo, se você tivesse uma cidadania romana, você tinha desconto em impostos, e vários impostos você não pagava. Você poderia ter direitos civis e legais diferenciados. Então tinha várias vantagens nisso. E muitas pessoas pagavam um dinheiro enorme para ser um cidadão romano. Nem muitos soldados tinham a cidadania romana. Ele era soldado do exército e não tinha cidadania romana. Só depois de muitos anos de serviço militar. Então você era um patrício. E cidadania romana aqui significa que você era considerado como se você tivesse nascido em Roma, na capital, e não apenas nascer lá, mas parte da elite de Roma. Você é um patrício. De onde vem a palavra patrício? Patrício vem de pátria. Então, toda a família de Paulo ganhou esse título de cidadão romano e que podia passar para os filhos, netos. E Paulo, então, já nasceu sendo um judeu com cidadania romana. Caramba. Os pais o mandam para estudar em Jerusalém, que era o lugar onde, até hoje, muitos judeus vão fazer, para se tornarem rabinos, vão para Jerusalém fazer yeshivá, e ele foi para lá, devia ser um menino promissor, inteligente, tanto é que o nome dele, Saulo, na verdade, Saulo é como está em grego, em hebraico é Shaul, que você falou desejado. Shaul é o nome do primeiro rei de Israel, o rei Saul. É o mesmo nome, é o rei Saul. E ele foi para Jerusalém, estudou com Gamaliel, o maior mestre. Então, pega aí alguém da Finclass ou de qualquer outra área aí, né? Estuda com os melhores. E ele se destacou. E ele já estava sendo preparado para ser um fariseu. Os fariseus, em hebraico, perushim, eram aqueles doutores da lei. Aquele pessoal que entendia bem de legislação e tudo mais, eram respeitados. Mas é interessante, os fariseus não eram necessariamente ricos, mas eram considerados a elite espiritual de Israel. E ele estava ali. E Paulo me lembra muito de perto um filme que eu acabei de assistir. Gente, desculpem, com o título de filme, eu sou uma negação. Um filme baseado em fatos reais de um camarada que era líder da Ku Klux Klan e uma mulher que era líder negra de ativismo negro nos Estados Unidos nos anos 60. E imagina, um cara líder da Ku Klux Klan e ela líder do movimento ativista negro. Os dois eram inimigos mortais. E depois esse cara, não vou dar spoiler, mas ele começa a repensar as ideias racistas que ele tinha e se torna o melhor amigo daquela negra. Caramba! Então, e quando você vai vendo o camarada com a Ku Klux Klan, ele tinha toda uma paixão com aquilo, que a Ku Klux Klan deu pra ele, assim, a oportunidade de ser um líder, um presidente, ser ouvido, aquela coisa toda, um cara que não era ninguém. Então Paulo tinha também toda essa paixão com o judaísmo que estavam colocando lá em cima. Imagina as pessoas falando assim, esse menino Paulo, esse menino tem futuro. Esse menino eu estou preparando para ele me substituir aqui. E ele empolgado. Nesse momento agora eu tenho que interromper a história de Paulo para falar do Estevão que você falou. O cristianismo, ele tentou ser sufocado pelos líderes do templo de Jerusalém quando eles mataram Jesus de Nazaré. Só que para surpresa deles, 50 dias depois da morte de Jesus de Nazaré, na festa do Pentecostes, milhares de pessoas, pela pregação de Pedro, reconheceram Jesus como o Messias. E eles falaram, poxa, o movimento não acabou. A gente tem que acabar com esse movimento. Mas onde é que nós vamos ter uma oportunidade disso? Nós não temos força. Até que, quando Estevão se converte ao cristianismo, Estevão vem de judeus helenistas. E o Estevão faz uma pregação que deu cancelamento na época. Ele pregou contra o templo. Havia muitos judeus que estavam simpáticos ao cristianismo, mas quando Estevão fez uma pregação contra o templo, aí houve uma hostilidade. Como assim contra o templo? Porque o templo de Jerusalém era o ápice do orgulho nacional dos judeus. O centro do orgulho dos judeus era o templo. Tudo que pensava era o templo de Jerusalém. O templo, para você ter uma noção, era o maior prédio arquitetônico da época greco-romana, em termos religiosos. O Heródoto fez um trabalho muito bom. Você tem em Israel, vocês viram lá, tem pedras do templo
que são 13,8 metros de comprimento sem nenhuma emenda. Pedra de calcário. Então o pessoal tinha um orgulho. A centralidade era do templo. Os judeus de toda a diáspora, quer dizer, que viviam em toda a parte do mundo fora de Israel, iam para as festas religiosas peregrinar no templo. Mas quando você pode ser cancelado, pegando uma ponte para hoje, você pode ser cancelado porque você falou uma besteira ou porque você falou uma verdade inconveniente. Há dois tipos de cancelamento. Tem um cancelamento que a pessoa realmente foi infeliz, ela foi errada, está falando bobagem, e é o cancelamento porque você falou uma verdade que as pessoas não querem ouvir. No caso de Estevão foi o segundo. Aí quando foram apedrejar Estevão, é interessante entender o sentido político daquilo. Os judeus tinham uma certa autonomia dada por Roma, uma jurisdição. Por exemplo, o pessoal saduceus, os líderes do templo, do sinédrio, eles podiam ter uma guarda própria, eles podiam julgar questões relacionadas à lei judaica, mas eles tinham limitações. Por exemplo, eles não podiam condenar ninguém à morte. Por isso que no caso de Jesus, eles tiveram que pedir a Pilatos para crucificar Jesus. Então tipo assim... Mas quem pode julgar crimes de morte é Roma. Entendi. Por isso que com Jesus eles faziam um dossiê para levar. Se eles não podiam oficialmente condenar ninguém à morte, como é que eles apedrejam Estevão? Havia um jeito judaico de praticar a pena capital sem ter problema com a lei romana. A gente fala muito de jeitinho brasileiro, mas havia o jeito judaico também. Algumas leis de Moisés diziam, por exemplo, o crime de bruxaria, de blasfêmia, de falso profeta, a pessoa deveria ser apedrejada. Estava na lei de Moisés. Mas você tem é mais ou menos o que está acontecendo no Brasil agora, com relação aos bancos, né? A lei Magnitsky, né? Você vai cumprir, o banco vai cumprir bagunça o quê? Isso a bagunça é isso. Na época também. Eu vou cumprir a lei de Moisés ou a lei de Roma? Aí eles tinham um jeito. Eles chegavam com a pessoa que estava condenada pela lei judaica e jogavam no precipício. Quando a pessoa caía lá embaixo, apedrejamento, não importa se é a pedra que bate em você ou você que bate na pedra. Apedrejou. Caraca, isso daí é E o pra jeitinho Roma, mesmo, né? E pra Roma, Só importa o impacto, né? exatamente, pra Roma, caiu. Nossa, cara. Então, quando a gente fala do apedrejamento de Estevão, a gente imagina o Estevão assim, parado e todo mundo querendo apedrejá-lo. Estevão provavelmente foi lançado de um precipício. O único caso que nós temos no Novo Testamento de uma mulher que eles queriam apedrejar, mas era para uma ceninha, foi uma mulher apanhada em flagrante adultério, que eles queriam colocar Jesus numa saia justa. Porque se Jesus mandasse apedrejar a mulher, ele estaria incorrendo num crime contra Roma. Mas eles queriam pegar Jesus numa contradição, porque se ele não manda apedrejar a mulher, ele está indo contra a lei de Moisés. Se ele manda apedrejar, ele está indo contra a lei de Roma. No caso de Estevão, eles fizeram aquilo e Saulo, que era um jovem promissor, estava carregando... Ele não apedrejou Estevão, mas ele estava carregando a capa daqueles homens. Isso significa que ele já estava sendo cotado para ser o maior. E é pouco depois disso que ele, Paulo, cheio de temos que acabar com esse povo, ele chega para os sacerdotes e faz um pedido: escuta, eu tenho treinamento militar. A Bíblia não faz isso diretamente, mas por que eu acho que Paulo tem treinamento militar? Porque todo mundo da região da Cilícia, que era a região de onde Paulo veio, da Síria, onde vem Tarso, tinha treinamento militar. Segundo, a linguagem que Paulo usa em muitas de suas cartas são linguagens técnicas de quem passou pelo exército. Então ele tinha treinamento militar. Ele pega: olha, vocês têm alguma guarda pessoal, não tem? Deem-me cartas de apresentação e eu vou com a guarda de vocês em toda a sinagoga, onde houver gente que está falando de Jesus, e eu vou prender. Depois a gente pega e leva esse pessoal para Roma para mandar executar. E assim ele começou a fazer e começou a perseguir e perseguiu. A Bíblia resume essa parte, mas ele realmente foi um feroz inimigo do cristianismo. E qual que é o... Consentindo no sentido, ele estava vibrando, ele já estava aprendendo. Ele era aquele menino que... Você uma vez me contou de alguém que você colocou para aprender com você aqui. Você falou assim: ó, vem para cá, passa uma semana comigo aqui no escritório. Sim. E depois deu certo que o sujeito explodiu. Você me contou essa história. Vários. Tem vários, né? né? O Yezer, né? O Yezer passou por isso daí. Falou: ó, vem para cá que eu vou te ensinar tudo. E você não fala isso para todo mundo na esquina. Você não põe uma placa assim: ó, quem quiser passar uma semana no Grupo Prima, não. Se você chamou todos esses aí, foi porque você viu neles potencial. E alguns você vê um potencial ainda maior. E Paulo era esse. Então, quando fala que Paulo consentia, quer dizer, ele já estava vibrando com aquele, ele já estava se segurando de ansiedade pelo momento em que ele mesmo
ia poder liderar o apedrejamento de um seguidor de Jesus de Nazaré. Ele tinha ódio de Jesus e dos seguidores de Jesus. Aquela questão pessoal que alguns levantam, sabe? Pensam assim, eu tenho ódio de você mesmo, desculpa. Não é só o que você representa, eu não gosto de você. Vocês lembram, e pra galera que tá em casa assistindo, se você nunca foi para Jerusalém, depois você vai colocar no Google, escrever assim, ó, Jerusalém, Porta de Damasco. Hoje é a porta mais linda que tem na cidade velha de Jerusalém. Não sei se vocês lembram dessa porta de Damasco. Não é possível, eu fui pra lá 3 vezes, mas toda vez que você fala alguma coisa, não é possível. A sua memória de curto prazo, acho que essa é a minha, né? Porque, cara, vocês lembram, vocês foram pra lá e falaram, cara, eu acho que não. Essa porta de Damasco é a mais linda. Se alguém dá uma googada, vai ver como é que ela é bonita. Essa porta de Damasco que nós temos hoje, porque as portas de Jerusalém, algumas delas têm um nome porque elas dão direção para aquela cidade. Por exemplo, a porta de Jafa é porque vai para a direção de Jafa. A porta de Damasco é que vai para o lado de Damasco. Só que essa famosa porta de Damasco, hoje aí, viu aí no celular? Essa porta é do século XVI. Mas quando você sai por essa porta, muitas pessoas ficam entrando ali. Ah, porta de Damasco, que legal, tira foto. Mas se você olhar para a sua mão direita, para quem está saindo da cidade, a mão direita, embaixo tem uma outra porta, que é da época de Herodes. Então essa porta da época de Herodes é por onde Paulo saiu de Jerusalém com uma comitiva de soldados, estavam a paisana, para ir às sinagogas com carta do pessoal para prender os seguidores de Jesus. E em determinado momento da estrada, não sabemos a quantos quilômetros ele já tinha saído de Jerusalém, quão próximo ele estava de Damasco, talvez estava próximo porque logo depois da visão ele não volta para Jerusalém, ele entra em Damasco. Ele cai e ouve uma voz que diz assim, Atos 9, verso 6, Saulo, Saulo, por que me persegue? E aqui está no livro de Atos, Atos 9, verso 4. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou, Senhor, quem é você? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se, entre na cidade onde dirão o que você deve fazer. Então Paulo foi para a cidade de Damasco, onde as pessoas iriam dizer o que ele deveria fazer. Agora, quando você vai para Atos capítulo 22, que você lê um pedaço aí, em que Paulo, ele narra durante o julgamento a experiência dele, pregressa, e quando ele se converte, ele dá um detalhe lá naquela passagem que aqui não aparece. Lá em Atos 22, ele fala o seguinte, a voz que apareceu para mim no caminho de Damasco me falava em hebraico. Eu quero acentuar esse detalhe, porque a voz me falava em hebraico. Não faz sentido isso, no primeiro momento. Eu vou explicar a vocês por quê. Se você pode falar assim, não, mas é porque Paulo falava hebraico, então a voz tinha que falar em hebraico. No primeiro momento, isso é redundante. Por quê? Você fala português, você está no Brasil. Aí se você falar o seguinte, pois é, olha, eu estava andando na Avenida Paulista quando eu senti uma voz que falava comigo em português dizendo... entendi. Não faz sentido isso, é esperado que seja em hebraico. O seu entendimento, né? Exatamente, então por que ele deu esse detalhe que a voz falava em hebraico? Segunda coisa, a língua normal dos judeus era o aramaico. O hebraico só era usado em discussões rabínicas. Mas mesmo assim, por que Paulo teve que enfatizar que a voz falou com ele em hebraico? É porque em hebraico, a voz não falou Saulo, Saulo. Saulos é o nome dele em grego. É igual o Tiago, vira James em inglês. Você entendeu? John vira João. Saulo é o nome dele em grego, Saulos. Se a voz falou em hebraico com ele, a voz não chamou Saulo, Saulo. Chamou Saul, Saul. Lembra que falei que o nome dele era Saul? O nome do primeiro rei de Israel? E Saul, o primeiro rei de Israel, era de qual tribo? Tribo de Benjamim. E Paulo era de qual tribo? Tribo de Benjamim. Então ele, que era um exímio conhecedor da história do povo hebreu, quando a voz falou que ele, Saul, Saul, por que você me persegue?
ele lembrou de automaticamente, ele tinha a cabeça assim, já treinada para fazer associação com o Antigo Testamento. Ele lembrou de Davi, do grande rei Davi, que estava sendo perseguido pelo rei Saul. E ele falou, peraí, Davi é o ancestral do Messias. E ele foi injustamente perseguido pelo meu xará, que era da mesma tribo que eu sou. Eu estou me comportando como Saul, perseguindo novamente Davi. Cara, você vê. E a compaixão de Deus também de falar com ele numa linguagem que ele entenderia. Se Deus fosse falar com um matemático, Deus usaria exemplos matemáticos. Se Deus for falar com um CEO, Deus vai usar exemplos de uma empresa. Deus falou de um jeito que ele pudesse entender. E a outra coisa que me chama a atenção é que Jesus não perguntou para ele assim, Saulo, Saulo, por que você persegue a minha igreja? Porque me persegue. Ou seja, aquilo que fizeres a um dos pequeninos, a mim o fazeis. Aí Paulo, Senhor, aí ele fica cego. Por que 3 dias? É interessante que na cultura judaica, os 3 dias muitas vezes são para mostrar o tempo de Deus. Jesus ressuscita ao 3º dia. Tá certo? E no 3º dia, sempre a terceira é a oportunidade de Deus, é o terceiro. Por isso que a gente tem até a questão do santo, santo, santo é o Senhor, o nome de Deus repetido 3 vezes. O 3 é o número divino. Na Bíblia sempre o 3 é o número da ação de Deus. Então no 3º dia, ele ficou cego que agora que a luz de Deus vai vir sobre você. E aí Deus, ao mesmo tempo que está fazendo isso com Paulo, e Paulo está lá desesperado dentro da cidade, vem Ananias. E é interessante que Ananias é um nome que significa o consolo do Senhor. E Ananias ora sobre ele. E Só que Ananias não queria, né? É isso que eu ia falar. Ananias também teve que quebrar um preconceito. Porque imagina, você ter que ir lá fazer uma oração para o camarada que ferrou você, mandou amar o próximo, porque amar quem está distante é fácil. Difícil é amar quem está perto. Mandar roupa para umas crianças que estão passando fome lá na Etiópia é uma coisa. Abrigar na sua casa uma criança de rua que está mal cheirosa, cheia de piolho e tudo mais, é outra coisa. Sim. Amar o próximo é mais difícil. Então, Ananias vai, obedece a Deus, Paulo é batizado, continua em Damasco, né? Ele já começa a ter problemas ali, ele escapa porque muitos judeus, logo depois, olha, no capítulo 9 ainda diz no verso 23, decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo. Esse filme que eu falei do camarada Ku Klux Klan, quando ele resolve abandonar a Ku Klux Klan, que ele começa a questionar os elementos racistas que ele tanto pegava, ele também começa a sofrer agora a pressão dos seus antigos companheiros. O que eles faziam com os negros, começaram a fazer com ele. Então, assim, mas ainda nesse momento, como isso aconteceu perto da cidade de Damasco, ele ainda tinha uma esperança, Paulo. As entrelinhas do texto mostram que talvez ele tivesse uma esperança. Não, os cristãos vão me matar, me abraçar, me acolher. Eles vão perceber que eu mudei e tudo mais. Mas Paulo não era burro. Ele falou assim, tá, mas eu sei que não é tão simples assim, ele não era ingênuo. Eles vão me acolher, mas eles vão ficar desconfiados. Se não é uma armadilha e tudo mais. Então eu vou fazer o seguinte, ao invés de já me apresentar direto para eles, eu vou para o deserto da Arábia. E eu vou escolher justamente o período no número 3. Ele vai ficar 3 anos no deserto da Arábia. Vou ficar me preparando espiritualmente. E nesses anos que eu vou passar no deserto da Arábia, o que vai acontecer? Eu vou aproveitar, vou me ressignificar, vou reestudar as Escrituras, vou dar tempo para as pessoas esquecerem quem eu fui. Se eu tenho um problema hoje, que eu estou sendo cancelado, eu sumo do YouTube, sumo e espero 3 anos a poeira baixa. As pessoas esquecem. Hoje com a internet é difícil, porque eles resgatam um vídeo lá de 1970, mas no passado não tinha internet, né? Elas vão esquecer, vai ficar mais fácil, ninguém vai lembrar mais, eu chego, vou estar 3 anos mais velho, começa a pregar, ele vai para o deserto da Arábia, lembrando que, quando fala deserto da Arábia, não é a Arábia Saudita. O deserto da Arábia pegava o que hoje é a Península do Sinai, a atual Arábia Saudita e a Jordânia. Então o deserto da Arábia que ele pode ter sido até para Petra, até para alguma cidade da Jordânia ali, tá entendendo? Não é na Arábia Saudita necessariamente. E ele fica ali durante esse período, e depois desse período ele vem com força para pregar. Aí que ele toma a decepção. Os cristãos também não o recebem
tão bem como ele pensava que seria recebido. O fato de Deus aparecer não é uma situação que inevitavelmente a pessoa vai se converter. Porque há pessoas que tiveram encontro com Deus e não se converteram. É verdade. O Judas, por exemplo, estava vendo Jesus, ficou com Jesus 3 anos e meio. E o cara no final traiu a Cristo. Então, devemos lembrar o seguinte: o milagre não leva à conversão. Se levasse à conversão, o povo de Israel não adorava o bezerro de ouro depois de ter visto o mar vermelho se abrindo. De verdade. Milagre não leva à conversão. O milagre pode levar a qualquer coisa, menos a conversão. E no final das contas, a pessoa que decide. Agora, se você pegar todas as igrejas, e agora eu vou colocar indistintamente mesmo. Se você conversar com muitos da igreja católica, muitos nas igrejas protestantes, nas pentecostais, essas de periferia, tem casos tremendos. Olha, eu poderia passar aqui vários podcasts contando história. Vou dar um exemplo para você. Tem um sujeito adventista chamado... o apelido dele na época que ele era bandido era Falcão Alegre. Uhum. O apelido dele, Falcão Alegre, é porque esse camarada, quando ele batia nas vítimas e fazia atrocidades, ele ria. Ele dava gargalhada. A polícia tinha medo desse sujeito, porque ele era tão perigoso que vinha a rota inteira para pegá-lo. E esse camarada passou por uma transformação de vida. Quando ele estava na cadeia todo quebrado e tudo mais, ele fez uma oração. Ele falou: se o senhor existe, vem falar comigo aqui. E apareceu um homem vestido de branco para ele na cadeia e falou o seguinte: você me pediu, eu tô aqui, eu sou Deus. E começa a estudar a Bíblia. Resultado, esse homem transformou a vida dele. Era um dos mais perigosos traficantes do Rio de Janeiro nos anos 80, 90. Ele se converteu numa situação assim. Hoje já está mais idoso, é um membro fiel da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um dos trabalhos que ele mais faz é com crianças no clube de desbravadores. Se você encontrar hoje, eu até esqueci o nome real dele, me perdoe, que o apelido dele Falcão Alegre ficou maior, mas esse não é o nome real dele. Se você conversar com ele, você fala assim: nossa, que homem santo, que homem cristão. Você não acredita que ele foi quem ele foi. Você só sabe que ele não está mentindo quando você pega as reportagens, o que ele era, quando a polícia pegava e tudo mais. Então, sim, eu tenho o exemplo da Igreja Adventista, mas não é o único. E você pode forçar na Igreja Deus é Amor. Você vai ver muito diácono lá de paletó e gravata lá na Assembleia de Deus, na Igreja Católica. O cara que hoje é padre e que no passado foi uma pessoa de uma vida completamente devassa. Agora, é uma transformação de tal monta que nem a psicologia consegue dar conta de explicá-la. É espiritual. Muita gente realmente tem uma ideia muito de cor-de-rosa da realidade cristã. Tem uma música que eu gosto muito, gosto dessa música, mas como essa música às vezes é mal utilizada em algumas propagandas de crentes, é aquela: Deus, eu tenho tantas bênçãos. Famosa de Instagram. Por quê? Porque parece que a vida do crente é assim: ai, Deus agora me mima. Deus me ama. Olha como é que eu sou bom. Como é que... Não, a vida do crente passa por altos e baixos. É cruz, é perseguição, é na verdade, problema, é quase que promoção. O contrário, né? É quase o contrário. Perder a ilusão de algumas felicidades desse mundo. É lógico que a gente também não vai agora achar que a vida do crente é só o masoquismo. Não é isso. Mas não é realidade cor-de-rosa. E Paulo teve que sofrer. E realmente a perseguição que ele trouxe na igreja foi tão grande, que no capítulo 9, depois que Paulo perseguiu e ele converteu e parou, diz assim: assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor, no consolo do Espírito Santo, e crescia em número. Ou seja, o cara ele não era um perseguidor da igreja, ele era o perseguidor da igreja. É aquele cara que ele travava, mesmo a igreja crescia, mas com dificuldade. O dia que ele sumiu, a igreja concorrente, porque o concorrente é aquele cara que ele faz uma empresa igual a sua e ele fica brigando no mercado pelo cliente. Aqui não, ele era um opressor, ele impedia você de existir. Ele tinha o poder na mão. Só que agora a igreja começou a crescer, mas ele também ia passar por provações. Por quê? Devemos lembrar o seguinte: Deus tem um monte de bênçãos para me dar. Mas essas bênçãos não são o primeiro elemento na lista de Deus. O primeiro elemento na lista de Deus é a sua salvação. Segundo elemento: através da sua salvação, Deus quer salvar outros. Eu estou falando muito de legado agora. Estou dando palestra de legado. Sobre legado. Legal. Conselho seu, inclusive. Bom tema. Um abraço pessoal da Polo aí que sempre apoia a gente. Legado. Porque legado quando a bênção é só para você, é egoísmo. Mas quando você passa para o outro de alguma maneira, por exemplo,
Você fez um doutorado. Pelo seu doutorado, outras pessoas foram beneficiadas pelo seu conhecimento. Você se tornou rico. Outras pessoas podem agradecer porque você ficou rico. Porque graças à sua riqueza você abençoa outros. Graças ao seu conhecimento, graças à sua influência. Então, a primeira lista de Deus é te salvar. A segunda é, através de você, salvar outros. Em terceiro lugar, te fazer feliz. Então, feliz não é a primeira coisa. Terceiro lugar, né? Terceiro lugar. E às vezes, para que os dois primeiros se realizem, Deus tem que te manter humilde. E sabe-se lá que Paulo se converteu. Aí vem um detalhe interessante. A conversão existe. O Falcão Alegre deixou de ser um traficante para se tornar um cristão instantaneamente. Mas isso não significa que os traumas, os traços ruins de caráter mudaram da noite para o dia. Tanto é que você vai para as igrejas, você vê a pessoa que está convertida, mas às vezes a pessoa é intragável. Ela é mala sem alça, ela é chata. Só que agora ela converteu. E às vezes Deus, para manter você humilde, Deus tem que usar ferramentas psicológicas que vão te machucar. Por exemplo, eu li um livro esses dias do Murray sobre humildade. O livro fala uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Você já parou para imaginar que eu tenho que agradecer até pelos haters? Porque os haters podem ser a maneira que Deus está usando para te manter humilde. Se não tivesse os haters, talvez você tá insustentável, ninguém ia te aguentar. Então, às vezes, o hater me deixa meio triste, porque, né? Então, algumas coisas Deus vai usando. E o sofrimento de Paulo foi uma maneira de... Mas só avisar, né, Lucão? Não precisa botar o hater, né? É só falar. Pô, baixa a bola aí e tal. Não, mas eu acho que o hater também ele é um sinal de sucesso, né? Claro. Porque, pô, se tá se criando uma oposição ao que você tá fazendo, é porque você tá fazendo um barulho, né? E temos haters fiéis aqui, né? Temos, mas são os mais. Eles sempre vêm aí. Eu tenho alguns que são mais Então, a gente tá apaixonados por ele do a que gente tá Laura. fazendo muito sucesso, então. Os fiéis. Eles Tem sempre uns que vêm. toda semana tem que fazer um vídeo sobre você, senão ele não sossega. também. Você vai lá fazer um vídeo. Não, pra uma mim vez toda não, tem semana. que fazer 3 essa semana, no mesmo horário, Eu sempre. falo pra Laura, você nunca fez um vídeo pra mim, meu amor. Isso aí toda semana ele vai fazer. Mas voltando então, Paulo foi o sofrimento, porque Paulo era um camarada arrogante. Paulo era arrogante. Imagina, um camarada Porque era um cara inteligente, todo mundo batendo, orgulhoso e tudo e tal. E ele vai lutar contra esse gênio dele a vida toda. Ele vai falar lá na frente, numa das cartas dele aos Romanos, falando o seguinte: desgraçado homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte, falando de si mesmo? Porque o bem que eu quero praticar eu não pratico, o mal que eu não desejo eu faço. Mas o Senhor Jesus, ele colocou em mim um espinho na carne. Ele é o instrumento de Satanás para me ferir todo dia para manter humilde. Não sei se é isso que está por detrás da sua pergunta, porque hoje, para batizar uma pessoa na igreja, tem que estudar primeiro a Bíblia. Pessoa, não é isso? A pessoa tem que mudar alguns hábitos, etc. Mas lembremos que nessa fase aqui, o cristianismo ainda não existia como uma religião independente. Quando vocês o batizam, para ser batizado, não para batizar, né? Isso exatamente, o cristianismo nessa época era apenas um braço do judaísmo. Os cristãos não se sentiam cristãos. Ah, perfeito. Nessa época que eles nem recebiam o nome de cristãos. Ou seja, eles eram judeus que acreditavam que Jesus era o Messias. Faz sentido. Você tá entendendo? Eles eram apenas judeus e continuavam judeus. O que o cristianismo fez foi ressignificar o símbolo. Mas a gente não sabe quando começou exatamente o batismo, porque no Antigo Testamento, na época de Moisés, não tem nenhuma lei mandando o pessoal batizar, não tem isso. De novo, vou falar de algo que eu não lembro disso em Jerusalém, vocês têm que voltar para Jerusalém comigo, viu? Região do antigo templo ali, que tem as escadarias de Uda e tudo mais, você tem vários tanques de mergulho. Quando eu falo tanques de mergulho, é uma piscina mesmo, assim, que você descia para um lado eu acho que eu vi, é uma são escadinha, chamados tem um quadradão no chão. de mikveh, ou no plural, mikvaot. E o que acontece? Depois do cativeiro da Babilônia, da época greco-romana ali, os judeus começaram a praticar um batismo, uma ablução, em que a pessoa entra na água, ele mesmo se batiza. Ele mergulha na água e sai. Isso é chamado de tevilá. Então, quando ele mergulha e sai do outro lado, é para se purificar. Porque o judeu imaginava assim: vamos supor que eu cumprimentei alguém na rua e o sujeito tocou numa carne de porco, tocou num cadáver, ele está imundo, eu também estou imundo. Isso pode trazer um pecado sobre o povo. Então, para eu ter garantia que eu sou uma pessoa pura, uma pessoa separada, uma pessoa santificada, então eu vou praticar o mergulho nas águas. Então, o mergulho
e sai do outro lado. E você tinha que mergulhar para ir ao templo, você tinha que mergulhar para entrar na sinagoga. A mulher, depois da menstruação, ela tinha que mergulhar na água. Os mais ricos tinham um tanque de purificação dentro da casa deles. Os mais pobres tinham o público. E essa água do tanque é uma água viva, tem que ser água de chuva, água de rio, água de lago, tá certo? Então assim que funcionava. Quando o João Batista começa a mergulhar as pessoas no Rio Jordão, ele já inova em duas coisas. Em primeiro lugar, na prática judaica é a própria pessoa que se mergulha. Mas João Batista era ele que mergulhava as pessoas. Daí o nome João Batista. João o mergulhador, João que batiza as pessoas. Daí o apelido João Batista. Primeira diferença, ele que mergulhava a pessoa, não é a pessoa que se mergulhava. Segunda diferença, quem mergulhava no tanque ali, mergulhava para dizer, eu sou uma pessoa santa, eu sou uma pessoa religiosa. E João falou assim, não, vocês vão batizar para admitir que vocês são pecadores. É para você vencer o seu pecado. Aí vem a segunda fase, então. A primeira fase é o batismo de purificação. A segunda, com João Batista, o batismo para o perdão dos pecados. A terceira fase é quando o cristianismo pega o rito de João Batista e o torna um rito de entrada para o cristianismo. A aceitação de Jesus. A aceitação de Jesus como Messias. Quando fala escamas, é uma maneira irônica de falar. Realmente, que é tirar as escamas do seu olho e tudo mais, é como se tivesse duas conchas do mar aqui te impedindo de enxergar. Então a cegueira que Deus mostrou para ele na carne foi a maneira de mostrar que realmente ele estava cego. Ele estava cego a vida toda, só que enxergando. Vocês sabem uma coisa que até vale para você que está em casa também. Deus é o terapeuta maior. E como os terapeutas, sejam psicólogos, psicanalista, psiquiatra, não importa, eles sabem que às vezes você precisa de um trauma para criar outro trauma. Você precisa de reviver o trauma, reforço, né? Reforço, alguma coisa assim. Você precisa sentir dor para perceber que você está muito anestesiado. Ou seja, há técnicas, né? Deus também usa, na sua sabedoria, técnicas para mostrar a sua real condição. E às vezes Deus vai na carne mesmo. Tem um pastor que eu admiro muito, um pregador chamado Alejandro Bulhon. Não, ele já deve estar com uns 80 anos, quase 70 e poucos anos, 80. Um pregador, assim, foi um dos maiores pregadores que eu já vi na minha vida. Ele prega de um jeito de Jesus, assim, maravilhoso. Até hoje ele fala, você não tem como ficar assim, ó. E ele já era pastor na selva amazônica, e ele sentindo aquele vazio. Filho de crente, pregando, fez teologia, mas sabe aquele vazio? Ele pregava na igreja, lia a Bíblia, e ele não sentia nada. Tanto é que ele chegou pro presidente do campo dele e falou assim, olha, eu não quero mais ser pastor, eu vou embora. Aí o presidente falou assim, não, pega a sua credencial, põe no bolso de novo, eu vou trocar vocês de lugar. Ele falou, tá bom. Aí ele pensou que o cara ia mandar ele para um lugar melhor, mandou pro meio da floresta amazônica. Quando ele estava andando um dia na floresta amazônica, lá, para visitar alguém, ele se perdeu, no meio da selva. Ele se perdeu, ele desesperado, ele pegou e caiu num lamaçal, de noite, e ele começou a gritar. Ele tentou agarrar numa árvore, num ramo para subir, o ramo quebrou, ele caiu na lama de novo. E ali naquela lama, ele começou a refletir na situação dele na igreja. É interessante porque depois do nada apareceu um índio e ofereceu ajuda para ele e tirou ele dali e levou para outro lugar. E depois ele descreve essa experiência na floresta, mas ele falou o seguinte, enquanto eu estava caído ali, eu comecei a perceber uma realidade da minha vida espiritual. Eu estava perdido na igreja. Então ele foi para uma situação, Deus o colocou numa situação real de estar perdido no meio da floresta, de precisar de ajuda de um índio para sair do buraco, da lama que ele estava, para ele raciocinar sobre uma condição emocional / espiritual que ele estava antes. A vida dele toda ele estava se sentindo perdido dentro da igreja. Entre a escama cair e a visão do caminho de Damasco, nós temos 3 dias aí que para ele foram uma eternidade. Ah, imagina. Porque imagina 3 dias você cego, que não nasceu cego. E você não sabe se vai voltar a enxergar. Capítulo 9, verso 7 diz assim, depois que ele ficou cego, né? Levante-se, primeira ordem no verso 6. Levante-se e entre na cidade. Mas imagina uma pessoa que nunca foi cego, ficar cego e levantar assim... Levante e entre na cidade, ele precisou de ajuda. Onde lhe dirão o que você deve fazer? Um camarada que estava acostumado a ele dar ordens.
Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão, abrindo os olhos, nada podia ver. Abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, que perfeito. levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ou seja, ele entrou numa depressão profunda. O equivalente dele, porque lembra, naquela época não era como hoje, que a gente tem o sistema de integração, que você quer, a empresa tem até um percentual para pessoas que são cegas, são surdas ou cadeirantes. Na época não existia isso. A pessoa que era nem era cadeirante, não existia cadeira de rodas, uma pessoa que fosse um aleijado, como eles falam, fosse um cego, que fosse um surdo, ele era excluído, não havia nenhuma misericórdia. Então, agora imagina, o ápice de Paulo, o cara que substitui Gamaliel, agora ele fica cego, sem saber se vai voltar, seria o equivalente a você pegar o CEO de uma grande empresa aí, e aí, da noite pro dia, ele perder tudo. Tudo, 100%, tudo. Esse camarada vai ficar assim, nem o apartamento que ele mora, ele tem mais. Sim. Os seus modos, os mistérios de Deus, por que ele agiu assim com Paulo e não agiu assim com outros? Mas todos nós temos um chamado de Deus. Só que Deus é muito inteligente, Deus fala com cada um do modo como nós podemos entender. E ele vai com a receita do remédio que nós estamos precisando. Entendi. Como ele era um cara radical, não teve uma atitude radical. Levando-se em consideração que não foi o radicalismo que fez Paulo se converter. Porque não há nenhuma ameaça da parte de Deus. Muda de vida, senão eu vou te mandar para o inferno. Deus só o cegou. Ele até parece uma contradição do livro de Atos, que fala o seguinte, eles não ouviram. Mas é que na forma como está no original grego, dá a entender o seguinte, eles ouviram, só que eles não entenderam o que foi dito. Então, por exemplo, tem um episódio, teve 1 ou 2 episódios na época de Jesus, um foi o batismo dele, quando o Deus fala do céu assim, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Sim. A multidão ouviu uma pessoa que era um trovão. E teve uma outra vez que Deus também falou, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E as pessoas ouvindo pensaram que era um trovão. E Jesus falou o seguinte, aí Jesus fala, esta voz de Deus Pai, que o pessoal pensou que era um trovão, ela não veio por minha causa, ela veio por causa de vocês. Porque vocês ainda têm dificuldade em acreditar. Então Deus teve essa misericórdia ali. Rápido. Uma coisa que eu ia falar muito importante naquela hora. Foi muito rápido. E aí você vê, poxa, já ganhou a salvação. Porque se ele tivesse morrido 1 minuto depois do batismo, ele teria morrido salvo. Isso foi tão impressionante para Paulo, porque Paulo vinha de uma tradição muito meritocrática em termos religiosos. A meritocracia, ela pode funcionar para o mercado de trabalho. Beleza. A meritocracia no mundo dos negócios funciona porque se você for capacitado, ou seja, o mundo dos negócios oferece oportunidades e vagas compatíveis com a capacidade humana. Eu quero alguém aqui que fale bem inglês, que se comunique bem. Então, se você se esforçar, você consegue aprender inglês, você consegue falar bem e tudo mais. É compatível, mas o que a salvação oferece está tão acima dos padrões humanos que não há o que possamos fazer para comprar a salvação. Então, Paulo pensava, não, quanto mais obras eu fizer boas, maior o meu status perante Deus. E Deus quebrou as pernas dele. E ele agora ganha a salvação sem ter feito nada. Por isso que Paulo vai ser aquele que mais vai escrever sobre a justificação pela fé, dizendo que pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ele escreveu isso. E é tão complicado essa harmonização entre Tiago, a epístola de Tiago e as epístolas de Paulo, que muita gente torceu a cabeça e não conseguiu. Martinho Lutero, o grande Martinho Lutero, chegou a oferecer o gorro de doutor em teologia para ele, para quem conseguisse harmonizar Tiago e Paulo. E como ele não conseguiu fazer isso, ele chamou a epístola de Tiago de epístola de palha. Ele quase achava que essa epístola nem devia estar no Novo Testamento. Mas não é que Tiago está contradizendo Paulo. É porque Paulo, quando fala que não há nada de obras para a salvação, Paulo está descrevendo a situação prévia à salvação. É tipo a garantia, não é garantia. Exatamente. E Tiago está falando da situação pós-salvação. E existe a relação de galardão também, né? Exatamente. E as obras não são o meio nem a causa da minha salvação, mas é o resultado delas. O que eu posso resumir isso é o seguinte. Para cuidar de criança, precisa ser mãe? Não. Não, tem um monte de babá que faz isso.
e ganha o salário dela no mês, beleza. Mas a mãe faz a mesma coisa que a babá faz. A mãe troca a fralda, a babá troca a fralda. A mãe dá mamadeira, a babá dá mamadeira. A mãe verifica a febre, a babá verifica a febre. Só que a babá faz aquilo por um salário no final do mês. Por mais que ela goste da criança, se apegue e tudo mais, eu respeito muito o trabalho das babás, ele é essencial, mas não é mãe. Então é o seguinte... A mãe faz porque ela é mãe. É mãe. Então, é a mesma coisa. Uma babá, uma mulher não precisa ser mãe para fazer as obras de uma babá. Mas espera-se daquela que é mãe que faça as obras de uma babá. Nossa, muito bom isso daí. Muito Entendeu? bom isso daí. Nós que não temos o conhecimento de Deus, nós damos para as pessoas oportunidades e tarefas e meios diferentes de atingi-los? Por exemplo, eu sou professor há muitos anos. Eu já aprendi que a técnica que eu uso às vezes para ensinar o João não funciona com o Manuel. O que funciona com a Maria não funciona com a Ana. Você tá entendendo? Então você usa com filhos. Quem tem filho também sabe às vezes o jeito de criar um é diferente de criar o outro. Então se nós que somos seres humanos já temos uma percepção de falar, olha, com ele tem que ser por aqui. Deus, que é infinitamente maior, ele sabe disso. E ele lida com até os talentos. Na parábola dos talentos, ele não deu a mesma quantidade de talentos para todo mundo. Por quê? Porque ele sabe quanto que você pode receber ou não. Porém, aqui que vem o igualitário. Embora Deus dê diferentes quantidades de talento, compete a cada um, isso é uníssono, multiplicar a quantidade que recebeu. Sim, total. Você não vai receber a mesma quantidade do outro, mas vai receber a mesma ordem do outro. Multiplica a quantidade que você recebeu. Tem uma antiga parábola que diz que um rei uma vez mandou 2 servos para vigiarem a adega de vinhos deles. Ele tinha vários vinhos, ele tinha um pouco de vinho aqui, um pouco de vinho em outro lugar, e muita gente estava roubando o vinho dele. Então ele chamou 2 servos e falou assim, olha, incumbência para vocês. Durante uma noite inteira, vocês vão vigiar o meu vinho. Você vigia essa daqui. Tá bom. Só que um daqueles homens era abstêmio. Ele nunca tinha bebido. Bebida alcoólica para ele. O outro lutava com o alcoolismo há muito tempo. No dia seguinte, o senhor ficou feliz porque nenhuma gota de vinho foi roubada, só que para o primeiro servo, ele deu 10 talentos. Para o outro, ele deu 40. Aí o primeiro reclamou, peraí, eu vigiei tanto quanto ele e não deixei que roubasse nenhuma gota do teu vinho, por que eu recebi 10 e ele recebeu 40? Ele falou, porque você é abstêmio. Ele luta com o alcoolismo. Você teve que vigiar só o vinho. Ele teve que vigiar o vinho e a si mesmo. O trabalho dele foi maior. Então a matemática de Deus, às vezes, para verificar as coisas, não é a mesma matemática que nós temos. Deus vê coisas que nós não conseguimos ver. A mudança de Paulo foi rápida e abrupta. Mas isso não significa que a mudança em redor será rápida e abrupta. A mudança de vida que você tem não é proporcional aos eventos exteriores à sua própria vida. Paulo tinha toda essa vontade. Agora você pregando, ele ainda foi cauteloso. Lembra que depois que ele converteu, ele passou 3 anos no deserto da Arábia se preparando. Bom, 3 anos é quase uma faculdade. Mas aí não aconteceu isso. Eu vou ler para você no livro de Gálatas o que aconteceu. Ele não saiu rápido para pregar. O livro de Gálatas, vou ler aqui. Paulo está irado. Já é um livro que Paulo escreve assim, uma carta que fala assim, Gálatas insensatos. Você vê que o camarada, ele tá bravo. Aí ele diz o seguinte, Gálatas capítulo 1, versículo 17, versículo 16, ele diz assim, mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar o seu Filho a mim, para que eu o pregasse entre os gentios são os não-judeus, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, aqueles 3 anos no deserto, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, que é Pedro, e fiquei 15 dias com ele. Não vi nenhum dos apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Aí ele fala que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judeia que estão em Cristo Jesus,
Ouviam apenas dizer: aquele que antes perseguia, agora prega a fé, o que no passado procurava destruir. Paulo se converteu no ano 34. Matemática é coisa que vocês são bons. Vocês trabalham com negócios? Conta aí. 34 ele se converteu. 3 anos no deserto da Arábia. Nós vamos para que ano? 37. 37 foi a época, então, que ele já estava pronto para pregar. Mas ele voltou para a região da Sicília. Ou da Cilícia. Corrigindo. Da Cilícia. Perto de onde ele nasceu lá. A primeira viagem missionária de Paulo vai dar entre o ano 47 e 48. 10 anos depois. 10 anos depois. Então, se eu juntar 10 anos com mais os 3 anos lá, são 13 anos entre a pregação de Paulo e a primeira viagem missionária dele. Paulo não foi aceito pelos próprios apóstolos. Quer dizer, deixa eu me corrigir. Tem vários tipos de rejeição. Tem aquela rejeição, como tem vários tipos de racismo, tem vários tipos de discriminação. Tem aquela discriminação, assim, apartheid da África do Sul, você entendeu? Que o preto fica aqui, o branco fica aqui, é um racismo estrutural. E tem aquele racismo, assim, que o camarada não importa de entrar num restaurante e ter um negro ali, mas ele não quer sentar à mesma mesa com ele e ter um camarada como genro ou como sócio. Percebeu? Então os apóstolos receberam Paulo, pelo menos Tiago e Pedro, mas não de braços abertos. Ainda havia sérias desconfianças sobre ele. Aí mandaram ele ficar quieto lá na Cilícia, lá em Tarso, e ele ficou lá fazendo tenda. Ele ficou 10 anos pregando só ali para os vizinhos. Paulo era uma usina nuclear sendo usada para acender lâmpada. Uma usina nuclear acendendo lamparina. Ele estava ali. Assim, tem coisas que Deus diretamente proporciona, tem coisas que Deus não proporciona, mas ele utiliza para o bem dele. Deus não proporcionou o preconceito dos apóstolos. Mas uma vez que aconteceu, Deus foi mantendo Paulo mais humilde. Olha que interessante, né? Eu te chamei, eu te escolhi, você vai, mas Deus não tem a pressa que nós temos. Ele ficou durante 13 anos, se eu juntar os 3 anos de Damasco, mais os 10 anos de ostracismo lá, fazendo tenda e pregando para um vizinho, para outro ali na região e tudo mais. Esse ciclo de ostracismo, de silêncio, só vai ser quebrado quando um homem chamado Barnabé chega para os apóstolos lá em Jerusalém e fala assim: gente, lembra do Saulo? Deixa eu lá chamar ele para poder pregar. E o pessoal não queria deixar. Depois de Barnabé muito insistir e ver aquela frase do tipo: sabe o que vocês falam na empresa? Tá bom, você quer colocar ele como gerente? Ele vai ser o seu gerente lá então? Risco seu. Pode ir, mas eu não assino embaixo, você que está querendo. Barnabé vai e chama Paulo, e Paulo vê Saulo como um auxiliar de Barnabé. Aí você nota uma coisa interessante no livro de Atos, que quando conta essa história de Barnabé e até ele, e chamar Paulo para pregar, Paulo vem, aí o livro de Atos fala assim: então veio Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo. Daqui a pouquinho muda. Então Saulo e Barnabé, Saulo e Barnabé, quer dizer que Saulo tomou a dianteira. Liderança, né? E aí que vai, no ano 48, a primeira viagem missionária dele, e ele ainda briga com Barnabé, 13 anos depois da conversão. Nós não temos na Bíblia claramente por que o nome foi trocado, ou se foi trocado. Então há várias hipóteses. Eu vou apresentar para você que está em casa as possibilidades, tá bom? Gente, eu não posso subscrever essa. Eu vou falar o que os comentaristas dizem. Diferente de Jacó, que a gente já estudou aqui a história de Jacó, que a Bíblia descreve o momento em que Jacó deixa de chamar Jacó e passa a se chamar Israel, tá certo? Sim. Então, diferente ali, Jacó, a gente tem um momento. Abraão, a gente tem um momento que ele deixa de chamar Abrão para se tornar Abraão. Sarai se torna Sara. A gente tem isso na Bíblia. No caso de Saulo, não tem um momento na Bíblia que fala a partir daqui ele passou a se chamar Paulo. Não tem. Só tem o nome trocado no livro de Atos assim. Então, são hipóteses que eles levantam, mas nenhuma certeza absoluta. Primeira hipótese. Já li alguns comentaristas dizendo que o nome Shaul, em hebraico, Saul, quando você traduz para o grego Saulos, também significa efeminado. Lembra quando teve há muito tempo atrás uma campanha que chamavam Braulio
o órgão sexual masculino. Sim. Coitado dos Braulios. Eu tinha um amigo Sim. em Belo Horizonte que ela trabalhava na polícia e tinha um delegado lá que chamava Dr. Braulio. Mas, nossa, o homem ficava bravo. Então, o Dr. Braulio já começava a lembrar da propaganda. Isso tinha que mudar a propaganda Cara, por eu causa não lembro disso. disso daí, cara. Lembra disso? Não lembro, não. Nossa, mas tem muito, né, essa propaganda aí. Então, da mesma maneira, Saulos, como ele ia pregar para o mundo grego, meu nome é Saulos. Então, alguns acreditam que por isso ele mudou para Paulo, que ele deixou de usar a forma grega do nome Saul para preferir Paulo para evitar problemas com trocadilho. A outra hipótese que eu já vi comentaristas dizendo é que, na verdade, foi apenas um modo como ele agora, porque na tradição judaica, quando você muda radicalmente de vida, às vezes você muda de nome, porque o nome é a sua vida, é você. Por isso que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque você está desrespeitando a pessoa de Deus. Então, nesse aspecto, quando ele muda de vida, ele agora não é mais o desejável, Saul, ele agora é Paulus, o pequeno, que Paulo significa aquele que é pequeno, tanto é que você não fala paulatinamente, de pouco em pouco, né? Então eu sou Paulo, reconhecendo a condição dele. Uma terceira hipótese que alguns levantam é que ele já tinha um nome duplo, e talvez é como, por exemplo, a Laura chama Laura Amanda. Laura Amanda. E aí, de repente, ela passa agora a ser conhecida como Amanda e larga de fora o Laura. Então, talvez é isso. São as hipóteses que os comentaristas levantam, mas nenhuma delas eu posso colocar o dedo e falar, olha, essa aqui é mais plausível. É o seguinte, Paulo começa em 48 a primeira viagem missionária dele. Em 49 para 50, houve o primeiro concílio de Jerusalém, da igreja. E sabe por que a igreja teve que se reunir pela primeira vez na história? Que tem os concílios, né? Igual a igreja católica tem o concílio Vaticano II, tem concílios ecumênicos, teve o concílio de Niceia, 325 depois de Cristo. O primeiro concílio da história da igreja foi em Jerusalém, em 49 para 50. E sabe por que eles se reuniram? Para resolver problemas causados pelo ministério de Paulo. Nossa! Caramba! Como assim, cara? Porque o grande dilema era o seguinte: o cristianismo, o judeu entendia o seguinte: nós somos o povo da aliança, os descendentes de Abraão. Tá. Se somos os descendentes de Abraão, o povo da aliança, o Messias é algo que Deus deu para Israel. Eles entendiam assim. Só que já havia um problema entre o judaísmo, que o judeu legítimo, aquele que está dentro da aliança, é aquele que era circuncidado. Só que desde o 2º século a.C. já havia uma galera dos judeus que não estavam circuncidando mais, que eles tinham vergonha. Por exemplo, nos Jogos Olímpicos, que as pessoas corriam nuas, o judeu ia correr nu, peladão, ali. Eles corriam nus? Nus. Nos Jogos Olímpicos eram nus. E o judeu sempre era motivo de chacota, porque tendo o pênis circuncidado, era uma forma vexatória. Para a época não era uma coisa legal. Então, até teve um sumo sacerdote em Jerusalém que liberou os judeus que queriam que os filhos fossem atletas de circuncidar os seus filhos ao 8º dia. E com isso, a circuncisão começou a ficar assim, principalmente os judeus que moravam nos outros países não judeus, né, na diáspora, já não estavam circuncidando mais. Por exemplo, a circuncisão era o 8º dia depois de nascido. O Timóteo, que era discípulo de Paulo, já era um jovem e não tinha sido circuncidado ainda, embora fosse judeu. Então começou um dilema dentro do judaísmo. Quem que é o verdadeiro judeu? O judeu é o filho de mãe judia. Tá, mas e se ele é filho de mãe judia, mas ele não é circuncidado? Ele é judeu ou ele não é judeu? E o pagão que se converte ao judaísmo, mas não aceita ser circuncidado? Porque tinha pagão que se convertia, guardava o Shabat, não comia carne, sacrificava, dava dinheiro para Jerusalém, mas não era circuncidado. Ele vai ser considerado alguém que está na aliança de Abraão ou não? Essa discussão judaica, que era grande, que alguns falaram, tá bom, se você não reconhece ele, por que você aceita o dinheiro dele? Essa discussão foi transferida para o cristianismo. A pergunta é, o cristianismo é uma religião para o mundo ou para os judeus? Jesus é o Messias do mundo ou o Messias dos judeus? O que Paulo pregava? O Paulo entendeu que ele deveria pregar para o mundo. Por isso que ele ficou conhecido para os gentios, né? Apóstolo dos gentios. E Pedro, olha que interessante, Pedro também era um homem de Deus. E Pedro assumiu outro partido, juntamente com Tiago. Pedro falou assim, não. É para os judeus. É para os judeus. Aí aquele negócio, nós podemos batizar pessoas que não são circuncidadas ou não.
Vão batizar só judeu? Pode batizar. E Paulo começou a pregar... Cada um tinha seu nicho, cara. Exatamente. E Paulo começou a pregar ali naquele mundo não judaico e começou a converter muitas pessoas que não eram judias. Aí o caso chegou em Jerusalém. Aí Pedro ficou bravo. Aí Pedro começou a levantar um dossiê contra Paulo. Reuniram em Jerusalém. Tiago foi o presidente desse concílio. Pedro defendendo que o cristianismo era só para os judeus e Paulo defendendo que deveria ser para os gentios. E os argumentos eram fortes, porque é o seguinte, tem dois extremos. Tem um extremo de você levar para um lado assim, fechar demais, ou seja, o caminho é estreito, mas você consegue torná-lo ainda 1/3 do que ele é. E tem um outro extremo também de tudo vale. Por exemplo, a Bíblia falou, aquele que crer e for batizado será salvo. Então isso não me dá a opção de chegar e falar assim, não, o batismo é uma coisa assim... secundárias, faça se você quiser, tal. Se você quiser batizar com flores para ficar mais bonito, ao invés de água, né? Vou batizar com flores. Eu vou fazer a Santa Ceia agora com bolacha de chocolate e refrigerante, que é mais gostoso para atrair as crianças. Não, eu não tenho essa liberdade. Sim. Então há princípios bíblicos que são inegociáveis. Então você tem que tomar cuidado com isso. Mas você não pode agora também tornar as regras o senhor da coisa. Sim. É aquela questão, já que eu tô com um cachorrinho agora, é o cachorro que bate o rabo ou o rabo que bate o cachorro? Muitas vezes o rabo começa a bater o cachorro, aí perdeu o sentido. Você tá entendendo? E o pau quebrou mesmo. E olha que Paulo... É que a gente lê muito rápido na Bíblia, a gente não vai vendo as vicissitudes. O Paulo já começava com um problema assim. E eles escolheram um para entrar no lugar de Judas, que foi Matias. Na moedinha. Na moedinha. O que você conhece de Matias? Nada, tem nada registrado sobre ele. Nada. Não sei nada de Matias. Só isso, mais nada. Não foi Jesus que escolheu. Paulo passa a vida dele toda falando, eu sou apóstolo. E quando você vai ler a epístola de Gálatas, você fala o seguinte, esses tais superapóstolos, se eles são apóstolos, eu também sou. Ah, por quê? Jesus apareceu para eles? Ele apareceu para mim também. E você vê que é um Paulo que ele tá botando na marra. Peraí, eu também sou apóstolo. Peraí, eu também sou desse negócio aqui. Mas eram 12. E na Nova Jerusalém, de acordo com o Apocalipse, há 12 portas com o nome dos 12 apóstolos. E Paulo era apóstolo, ele vai ter um nome numa porta da Nova Jerusalém ou não? Então, alguns comentaristas entendem que Matias pode ter sido o escolhido da igreja, mas Paulo era o escolhido do Espírito Santo. Mas o núcleo não reconheceu Paulo como apóstolo, oficialmente. Ele era um apóstolo mais na personalidade dele. Não, eu sou, porque Jesus... Porque um dos critérios para ser apóstolo é que você tinha que ter aprendido o evangelho diretamente de Jesus. Matias não aprendeu. Hã? Matias aprendeu? Teoricamente deve ter convivido ali na época, né? Sim. Que a Bíblia só fala isso dele. E Paulo fala, mas eu aprendi de Jesus, porque ele que apareceu para mim no caminho de Damasco. E depois, quando eu estive em jejum, ele que me dava as orientações. Eu sou apóstolo também. E ele bate o pé. Agora, pensando um argumento pro outro lado... os caras... As igrejas que Paulo fundava sem circuncidar as pessoas eram igrejas problemáticas. A igreja de Corinto, por exemplo, era uma igreja que tinha problema de incesto, embriaguez na Santa Ceia. Que isso? Litígio entre irmãos, irmão processando o irmão na justiça porque não conseguia resolver. Imagina, o pau quebrando dentro da igreja lá e os dois indo pro juiz lá. Vocês não são crentes da mesma igreja lá? Né? Então, essa igreja, tá vendo a igreja que ele tá fundando? E Paulo falou assim, foi o Espírito Santo que tá me usando para levar o evangelho. Então o pau quebrou ali. Olha, Paulo ele era agressivo, ele tinha um objetivo. A gente quer até falar para pessoas empreendedoras, Paulo tem todo o modelo de empreendedorismo. Ele sabia o alvo dele, ele não perdia tempo com nada. Ele era um cara focado, sabe? Ele tinha um hiperfoco tremendo naquilo ali. Eu tenho que pregar o evangelho de Cristo, eu tenho que pregar o evangelho de Cristo, porque ele lembra que uma das coisas que ele aprendeu é que Jesus falou, esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, para Paulo, Pedro ficar parado, depois Pedro se tornou missionário também, mas no primeiro momento ele ficou em Jerusalém, depois em Antioquia, né? Que também é na Síria. Isso na antiga Síria, não na atual Síria. Hoje seria Turquia. A cidade de Antioquia, inclusive, onde os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristãos, foi a cidade de Antáquia, que teve um terremoto há pouco tempo e muita gente morreu, aquela coisa. O pessoal deve ter ouvido falar disso há uns 2, 3 anos. Então Paulo falou, não, gente, a gente tem que levar o evangelho para o mundo inteiro. Levar para o mundo inteiro, na época significava um mundo conhecido, o mundo romano. Eu tenho que pregar o evangelho para o mundo inteiro, é mundo inteiro. Agora raciocina, se todos têm que ouvir o evangelho, eu não estou falando só dos pobres,
Eu estou falando também dos ricos. Mas se eu estou falando dos ricos e pobres, eu não estou falando só dos ricos. Eu tenho que falar dos ricos. E quem que era o rico dos ricos em Roma? Imperador. O evangelho tem que chegar nele. Eu não sei como, mas o Espírito Santo vai me colocar na frente de Nero. O evangelho vai chegar para Nero. E ele ia pregando, e o modo de Paulo... Eu vou chegar, como é que ele vai chegar em Nero? Paulo, ele chegava numa sinagoga, sentava lá no Shabat, aí o pessoal já vê que ele tinha cultura, que ele era um fariseu e tudo, e chamava ele para fazer a paraxá, que era a pregação. E Paulo pregava, pessoal, você vai ficar aqui na cidade? Eu tô morando aqui durante um tempo. Você não pode pregar de novo no sábado seguinte, que era muito comum, assim. Não tinha muito pregador. As comunidades cristãs, judaicas, né? E não tinha televisão também. Não tinha televisão, então era um grande discurso, né? Olha, ter você com a gente aqui, imagina um teólogo chegando numa igrejinha do interior lá. Semana que vem eu tô de novo. Aí daqui a pouco ele arriscava, falava das profecias messiânicas, falava, cumpriu em Jesus. Quando ele falava isso, aí já tinha um racha. Essa era a hora. Aí era a hora. Quando tinha um racha, geralmente alguns aceitavam a mensagem dele. Ele tirava esses que aceitavam, levava para casa de um deles e fazia uma comunidade cristã ali. Igreja cristã nessa época não era igreja como a gente imagina hoje, com torre, sino, cruz, ou parede preta, ou seja lá do que for. Era tipo células na casa de alguém. Célula na casa de alguém. Não tinha a igreja no sentido de prédio, é uma coisa que vai vir só no período bizantino. Antes disso não havia igreja. Havia igreja na casa de alguém, célula. Então reunia na casa daquele irmão ali. Aí depois Paulo, já fiz agora vocês começam a crescer aqui, eu vou pregar no outro lugar. Ele começava tudo de novo, ia pra sinagoga e tudo mais e tal. E houve momentos que ele quase foi linchado. Lá em Éfeso, o pessoal se reuniu no estádio. Eu quase falei estádio de futebol. No teatro romano ali, para poder linchá-lo. Eles não deixaram Paulo ir lá no teatro. E ele saiu. E numa dessas vezes, o pessoal falou assim, olha, Paulo, o seu nome já está rodando para todo lugar. Porque é aquilo que você estava falando dos haters, né? Quando tem muito hater é porque você está incomodando. E alguns começam a ir além da difamação. Eles querem realmente destruir. Paulo, tem lugares que você não pode ir. Se você for, por exemplo, para Jerusalém, vai dar problema. Ele falou, mas eu tenho que voltar lá, eu tenho que pregar lá. Então, para mostrar também que eu não sou contra o judaísmo, eu vou para Jerusalém. E quando eu chegar em Jerusalém, eu já estou indo para a terceira viagem dele, tudo bem? Tudo bem. Eu vou para Jerusalém, mas eu vou levar Trófimo comigo, eu vou raspar a cabeça, porque o judeu raspava para fazer votos. Vou como um bom judeu no templo, tudo direitinho, para evitar problema. Quando ele chega no templo, o templo de Jerusalém, pessoal, depois também outro exercício de casa para vocês. Coloca no Google assim, Templo Jerusalém, modelo. Aí vai mostrar o templo. O templo é assim, como se minha Bíblia fosse aqui o prédio do templo, tá bom? E aqui tinha um espaço, um pátio enorme em volta do templo. E aqui tinha uma mureta chamada Soreg. E essa mureta tem pedaços dela que estão preservados no Museu de Istambul e no Museu de Israel. E nessa mureta está escrito assim, em grego, se você não for judeu e atravessar essa mureta, você está atraindo a morte sobre si. Porque só judeus circuncidados podiam passar aqui dentro. Aí Paulo veio com um dos discípulos dele, chamado Trófimo, que era da cidade de Éfeso, e ele passa por aquela mureta. Quando Paulo passa, alguns dos inimigos de Paulo, que hater também adora ficar fazendo teoria da conspiração contra você, né? Sim. Tudo que você faz, olha, eles estão de preto, porque já estão imaginando a morte de alguém. Sim, tudo isso. Olha, esse Paulo está trazendo um sujeito de Éfeso aqui, da cidade de Éfeso, e ele é pagão, ele está introduzindo um pagão no templo. Rapaz, o pau quebrou. O pessoal pegou Paulo, queria começar a bater em Paulo e linchar Paulo. Aí a polícia romana, que tinha um batalhão do lado do templo, chamado Fortaleza Antônia, na mesma hora cercou o templo, que viu o tumulto, e tirou Paulo dali. O capitão da guarda, porque ficou pau da vida também, porque ele saiu do sossego dele, né? Você foi arrumar confusão lá com o pessoal, o pessoal te lincha e você ainda... Ele pegou e mandou bater em Paulo. Aí Paulo, tudo bem, você tá me batendo aqui? Você bate num cidadão romano sem um julgamento. Você é cidadão romano? Sou. Me perdoa, eu não sabia, vou te soltar, não.
já que você me bateu, agora eu quero um julgamento. Eu quero ir para Cesareia Marítima. Só para o pessoal entender, nessa época a região da Samaria e da Judeia era dominada por administradores romanos, não por judeus. Tanto é que quando Jesus foi crucificado, era Pôncio Pilatos que estava ali. Só que os governadores romanos não queriam morar em Jerusalém. Jerusalém era uma cidade judaica demais. Eles preferiam morar em Cesareia Marítima. Vocês passaram por Cesareia Marítima? Não lembro. À beira do mar Mediterrâneo, e tinha um porto ali, tão grande como o porto da Via Ápia de Roma, que Herodes tinha feito. Era uma cidade muito cosmopolita, muito cheia de luxo, muito romana. Eles administravam lá. Pilatos ficava lá, nessa época não era Pilatos, era outro procurador, era Festo. Aí levam Paulo para lá. Aí Paulo fica em Cesareia, preso durante alguns anos, em julgamento. Agora eu vou contar uma coisa que me emocionou muito. Quando eu estava gravando as aulas para a nossa pós-graduação, que você anunciou, para a nossa introdução à pós, né, introdução à pós, eu pude entrar pela primeira vez na vida, porque eles acabaram de abrir. A Laura e o Maurício estavam lá, viram a prisão de Paulo em Cesareia Marítima. Caramba, cara. Essa prisão foi encontrada há um ano. Há um ano só? Há um ano. Caraca. Um ano e pouquinho. E agora, há poucos meses, menos de 2 meses, eles abriram a prisão. Caramba, cara. Eu entrei e filmei lá dentro. Vou te mandar o vídeo que eu fiz lá. Tava um calor tremendo e lá dentro era abafado, porque é uma sauna. E foi ali que Paulo ficou preso. Nossa, cara. Aí ele saía, comparecia perante Festo, depois Agripa, voltava. Tá. E aí, quando o governador romano falou assim: Paulo, vamos fazer uma coisa, eu vou te libertar dos judeus, vai embora, sai, some daqui, vai pregar onde você quiser. Ele falou assim: não, eu vou apelar para César. Juridicamente falando, é como se você fosse inocentado na primeira instância e você apela para o Supremo. Já que está todo esse imbróglio aí jurídico no Brasil, eu vou usar isso como exemplo. Imagina que você foi inocentado na primeira instância, mas ao invés de pegar a sua liberdade e sair, você fala assim: não, eu prefiro apelar para o meu caso, que o meu caso seja levado para o Supremo. Primeiro, você está ficando louco, porque o Supremo não vai te liberar. Segundo, porque eu já posso te soltar aqui. Para que você vai apelar para o Supremo? Quem apela para a instância superior é quem perdeu na primeira. Ele falou: não, eu quero ir para o Supremo. Sabe por quê? O Supremo era em Roma. E há algumas pessoas que pensam, e eu acho interessante isso, que o livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, era o dossiê judicial preparado para a defesa de Paulo perante o Império Romano. Caramba. Porque se você ler o livro de Lucas e Atos, é o mesmo autor. E Lucas, quando ele escreve o livro de Lucas, no Evangelho, fala o seguinte: depois de acurada investigação acerca de tudo, ou acurada, tem as duas formas, depois de apurada investigação de tudo desde o início, ouvindo testemunhas oculares, resolvi dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo. Esse termo excelentíssimo é um pronome de tratamento para pessoas que trabalham, inclusive, em magistratura, direito, tribunal. E o livro de Atos é a continuação. Lucas fala o seguinte: como eu te dei por escrito no primeiro livro, agora nesse, ó Teófilo. E o livro de Atos, ele tem muitas coisas que parecem muito com um dossiê romano. E olha que o livro, ele é exímio nos mínimos detalhes. Ele dá as datas, os discursos de Paulo, é tudo documentação que você está levantando. Só que o livro de Atos é um livro que foi tão bem escrito, mas o final parece que alguém arrancou o último capítulo, porque ele termina com Paulo na prisão, aguardando o julgamento, e não fala o que aconteceu. A gente sabe que Paulo foi decapitado pela tradição cristã posterior. Então alguns deduzem que provavelmente o livro de Atos foi terminado às pressas, porque estava chegando o dia do julgamento de Paulo, e o livro foi o que deram lá em Roma, uma cópia, para servir de defesa de Paulo. Cara. E não resolveu, porque Paulo foi decapitado, mas o evangelho chegou a Nero.
o evangelho realmente, eu vou às últimas consequências. Paulo não apelou para Roma porque ele era um louco, ele queria morrer. O objetivo dele, a prioridade dele era levar o evangelho. E o evangelho foi lá. Como eu falei, eu tive nas 2 prisões por onde Paulo passou. A prisão de Cesareia, e quando ele pega o barco e vai para Roma e nunca mais volta, ele vai para a prisão lá de Roma, né? E é interessante que a prisão de Roma, tradicionalmente, é chamada prisão mamertina em Roma. Os romanos, eles não tinham prisão no sentido que a gente tem hoje de Carandiru. Tá? Eles tinham minas, que as pessoas iam para lá para trabalhar nas minas forçadas, mas os romanos não tinham uma prisão como a gente tem hoje. O que eles faziam de prisão era o seguinte: pegavam, às vezes, uma cisterna que estava sem água, rota, e usavam aquela cisterna ali para prender alguém. É assim que eram as prisões romanas. E tanto é que essa lá de Cesareia realmente é uma cisterna que foi adaptada para prisão, e a de Roma, a mamertina, também parece uma cisterna. E a estrutura arquitetônica de ambas é muito parecida, tanto da prisão mamertina em Roma, como da de Cesareia Marítima. Eu falei Cesareia Marítima o tempo todo, né? Porque tem Cesareia de Filipe, para não confundir. Falou. Cesareia Marítima. E a Laura falou do calor que a gente sentiu ali, gente, é uma estufa. Eu fiquei ali, a gente tava suando bicas, tava eu não aguentava ficar ali dentro. Então imagino você ficar dias, meses dentro daquele negócio ali. Rato, barata, raramente a luz do sol penetrava naquela masmorra, porque geralmente são 2 pavimentos e tem um buraquinho aqui, o sujeito joga a comida para você e a única fresta de luz que você tem é aquela. E Paulo já sofria muito. É lógico que ele não foi direto para a prisão mamertina. Ele ficou um tempo em Roma numa prisão domiciliar. Depois que ele foi transferido para Mamertina e foi finalmente decapitado. Tanto é que algumas das cartas que Paulo escreveu são chamadas cartas da prisão, que ele escreve quando está, já aguardando o julgamento dele. Em Gálatas ele escreve assim: vejam com que grandes letras eu escrevo a vocês. E tem uma passagem em Gálatas que ele fala da enfermidade da carne que ele teve. E ele, quando ele fala, acho que é capítulo 4, verso 13. Tem que falar do espinho da carne, exatamente, né? É isso aqui. Ele fala aqui no capítulo 4, verso 13. Deixa eu ver se é o 13 mesmo. E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho da primeira vez por causa da enfermidade física. Eu lhes preguei por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham, posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Então, se ele está falando da enfermidade da carne que ele tinha, e que o pessoal foi atencioso com ele, ele fala assim: obrigado pelo que vocês me ajudaram. Eu vi que se vocês pudessem, vocês arrancavam os próprios olhos de vocês e me dariam. Então dá a entender que a enfermidade na carne que ele tinha era um problema de visão. Ou seja, ele não foi curado plenamente. Aquela cegueira no caminho de Damasco deixou sequela. E às vezes a cura de Deus deixa sequela. O Jacó lutou com o anjo e prevaleceu. Mas ele ficou mancando o resto da vida dele. Tanto é que os judeus tinham até o costume de não comer uma parte aqui da perna do animal para lembrar o Jacó. Os seus mecanismos pedagógicos. Deus tem os seus mecanismos pedagógicos. Tem coisa que ele cura você, mas tem que deixar uma cicatriz para você sempre lembrar. Ele tem que deixar uma cicatriz. Toda hora que você olhar para aquilo, você lembra de quem você foi. Nós somos muito rápidos para esquecer os nossos defeitos e muito pródigos para lembrar de virtudes que nós nunca tivemos. É prática do ser humano, né? Então, ele escreve, quando ele escreve para Timóteo, por exemplo, sabendo que ele iria morrer em breve, ele fala assim: bom, então o espinho na carne provavelmente era um problema de cegueira. As outras possibilidades que as pessoas levantam, para mim, são muito assim fantasiosas. Você tá entendendo? O problema na carne que Paulo tinha era um problema sexual. Então teve gente que aventou até que Paulo seria homossexual e que a dificuldade dele era com a homoafetividade. Mas qual a base histórica disso? Porque para eu fazer qualquer afirmação histórica, ainda que hipotética, ela tem que ter uma certa lógica.
Aqui, ao longo de todas as nossas séries sobre personagens da Bíblia, tem coisas que eu falei que não estão explicitamente ditas na Bíblia, mas tem uma lógica que aponta para aquilo ali. Você está entendendo? Então, quer dizer, olha, a gente não pode afirmar 100% que era isso, mas faz sentido. Agora, dizer que Paulo era homossexual, que ele lutava contra uma relação, contra uma tendência... exatamente. Que Paulo tinha uma relação homoafetiva e que lutava contra ela, não faz sentido. Outros falam que o problema do espinho na carne era a mulher de Paulo, que a mulher dele foi contra, que o abandonou e tal. Não temos nada que aponte na possibilidade disso. Que o espinho na carne de Paulo era o orgulho. Aí, se for nessa lista, eu posso inventar qualquer coisa. Eu já fiz esse trajeto hoje de ônibus, às vezes é 2 horas de um lugar para outro, 3 horas, em estradas boas da Turquia. Eu acho que Engenheiro Coelho está com uns 150 quilômetros daqui, uns 160, aproximadamente, uns 160 quilômetros de Engenheiro Coelho aqui. Na época de Jesus, para eu sair da minha casa e vir para cá, eram 3 dias a 3 dias e meio de viagem. Supondo que você acertasse o caminho, né? Supondo que você acertasse o caminho. Tem isso também, né? Tem isso, né? Tem que ver as estrelas e você tem que ver certo ainda. O que eu saí hoje de casa para vir para cá, eu teria que ter saído 3 dias a 3 dias e meio antes. Agora imagina um camarada que foi quase que de lá para o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. São meses e meses. Certo. Bom, eu acho que a gente pode terminar com a própria carta dele a Timóteo, quando Paulo escreveu: já combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça está me guardada para aquele dia, ao qual o Senhor, justo juiz, dará a mim e não a outro. Paulo teve seus altos e baixos. Paulo também era uma pessoa cheia de defeitos. Não pensa que Paulo era perfeito. Ele mesmo falou: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se você hoje está lutando contra si mesmo, contra os seus defeitos, seu mau humor, você está em boa companhia. Paulo também era assim. Tanto é que ele falou: já estou crucificado com Cristo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Que Paulo realmente possa ser alguém que a gente olha e fala assim: poxa, se Deus pôde usar alguém com tantos defeitos como Paulo, com um passado tão ruim como Paulo, pode usar a mim também. E em que pese o meu respeito pelo entendimento diferente da Igreja Católica quanto a quem é santo, quem não é santo, pegando do ponto de vista bíblico, a gente pode falar de São Paulo e São você. Você também pode ser santo, porque Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então imite Paulo como ele está imitando a Cristo. E que Deus abençoe muito sua vida e que o Espírito Santo use você como usou o apóstolo Paulo para falar de Cristo a outras pessoas.